Você já percebeu como algumas pessoas falam com absoluta convicção, com um tom de voz firme, postura segura e expressões de certeza total, mas quando você analisa com calma o conteúdo do que elas dizem, percebe que aquilo não se sustenta? As ideias são rasas, repetitivas, cheias de frases prontas e sem profundidade real. Ainda assim, essas pessoas parecem completamente convencidas de que estão certas. A psicologia explica que esse fenômeno não está ligado à força do argumento, mas ao funcionamento mental de quem fala. Convicção emocional não é sinônimo de inteligência. Muitas vezes é exatamente o oposto. Quanto menor a consciência sobre as próprias limitações, maior a sensação de certeza. É por isso que pessoas pouco reflexivas costumam parecer tão seguras, enquanto pessoas mais inteligentes frequentemente demonstram dúvida, cautela e abertura para a revisão. Antes de seguir, é fundamental esclarecer algo importante. Este conteúdo não tem o objetivo de rotular ninguém como inteligente ou burro, nem de humilhar, atacar ou diminuir quem quer que seja. A psicologia moderna entende inteligência como um conjunto amplo de capacidades que vão muito além do QI tradicional. Inteligência envolve pensamento crítico, capacidade de aprender com a experiência, autorregulação emocional, flexibilidade cognitiva e consciência dos próprios processos mentais. Uma pessoa pode ter diploma, status social e reconhecimento externo, e ainda assim operar com um funcionamento mental limitado no dia a dia. Da mesma forma, alguém sem formação acadêmica pode demonstrar alto nível de inteligência prática, emocional e reflexiva. A partir desse entendimento, fica mais fácil perceber que muitos comportamentos do dia a dia revelam não falta de informação, mas limitações na forma de pensar. Um dos padrões mais comuns é a confiança exagerada sem base real. Pessoas com esse funcionamento mental costumam falar com muita certeza sobre assuntos que dominam superficialmente. Elas usam palavras fortes, afirmam coisas de maneira categórica e passam a impressão de que sabem exatamente do que estão falando. No entanto, quando alguém pede que expliquem melhor, que aprofundem o raciocínio ou que justifiquem suas conclusões, surgem respostas vagas, circulares ou desconectadas. Em vez de esclarecer, elas repetem a mesma ideia com outras palavras ou desviam completamente do ponto central. Psicologicamente, isso acontece porque falta consciência das próprias limitações cognitivas. A pessoa não percebe onde seu conhecimento termina, e essa ausência de percepção cria uma falsa sensação de domínio. Pessoas mais inteligentes, ao contrário do que muitos imaginam, raramente falam com tanta certeza absoluta. Elas hesitam, ponderam, fazem ressalvas e reconhecem quando não sabem algo. Isso não é insegurança, mas sofisticação mental. A dúvida consciente exige mais inteligência do que a certeza cega. Reconhecer limites é sinal de maturidade cognitiva, enquanto negar esses limites costuma gerar uma confiança artificial, sustentada apenas pelo ego. Outro hábito revelador é a falta de curiosidade genuína. Pessoas com funcionamento mental limitado raramente demonstram interesse real em aprender algo novo. Elas não gostam de fazer perguntas profundas, não investigam ideias diferentes e não se sentem motivadas a ampliar sua visão de mundo. Preferem repetir o que já sabem, mesmo que esse conhecimento seja raso ou equivocado. A curiosidade, do ponto de vista psicológico, é um dos principais motores do desenvolvimento intelectual. Ela impulsiona o cérebro a criar novas conexões, rever crenças e atualizar modelos mentais. Quando a curiosidade está ausente, o pensamento se cristaliza. A pessoa passa anos vivendo, mas aprende muito pouco com a própria experiência. Essa ausência de curiosidade geralmente está ligada ao medo de se sentir ignorante. Aprender algo novo exige admitir que não se sabe, e para um ego frágil, isso é vivido como humilhação. Por isso, muitas pessoas rejeitam novas informações antes mesmo de avaliá-las. Elas não dizem, isso está errado, dizem, isso não me interessa. Com o tempo, essa postura cria estagnação mental e emocional. A pessoa fica presa às mesmas opiniões, aos mesmos argumentos e às mesmas reações, independentemente das mudanças ao seu redor. Outro padrão muito frequente é o pensamento rígido e extremista. Mentes pouco flexíveis tendem a enxergar a realidade de forma simplificada demais. Tudo precisa ser classificado rapidamente como certo ou errado, bom ou ruim, forte ou fraco. Não existe espaço para nuances, contradições ou contextos mais complexos. Esse tipo de pensamento reduz o esforço cognitivo, mas empobrece profundamente a compreensão da realidade.
A vida raramente se encaixa em categorias tão simples, e quando alguém insiste em enxergar o mundo dessa forma, acaba distorcendo os fatos para que se ajustem às próprias crenças. Pessoas mais inteligentes conseguem sustentar ambiguidades. Elas entendem que duas ideias aparentemente opostas podem conter verdades parciais, que uma situação pode ser boa em alguns aspectos e problemática em outros, e que nem tudo precisa de uma resposta imediata. Já mentes rígidas sentem desconforto diante da complexidade. Para aliviar esse desconforto, simplificam demais, mesmo que isso custe a precisão e a profundidade do pensamento. Outro sinal importante aparece na forma como a pessoa lida com as próprias emoções. Não se trata de sentir pouco ou muito, mas de como se responde ao que se sente. Pessoas com baixo nível de autorregulação emocional reagem de forma impulsiva. Qualquer frustração vira explosão. Qualquer discordância vira ataque pessoal. Qualquer crítica vira ameaça. O cérebro entra rapidamente em estado de defesa, priorizando respostas automáticas em vez de reflexão. Nesse estado, pensar com clareza se torna quase impossível. A pessoa fala antes de refletir, age antes de compreender e depois precisa lidar com as consequências dessas reações. A capacidade de pausar, observar a própria emoção e escolher conscientemente como responder é uma forma avançada de inteligência. Ela exige autoconhecimento, maturidade emocional e controle interno. Quando essa capacidade não está presente, pequenos conflitos se transformam em grandes problemas, e relações simples se tornam campos de batalha constantes. Quando essa habilidade de autorregulação não existe, a pessoa passa a viver reagindo, não escolhendo. Ela responde ao mundo de forma automática, guiada por impulsos, emoções momentâneas e interpretações distorcidas da realidade. Nesse estado, qualquer frustração vira ameaça, qualquer limite vira injustiça, e qualquer discordância vira um ataque pessoal. O problema não é a intensidade da emoção, mas a falta de espaço interno entre o estímulo e a resposta. Sem esse espaço, não há reflexão, não há aprendizado e não há evolução emocional. Com o tempo, esse padrão começa a afetar todas as áreas da vida. Relacionamentos se tornam instáveis, ambientes de trabalho ficam tensos, e decisões importantes passam a ser tomadas com base em impulsos, não em análise. A pessoa pode até acreditar que está sendo autêntica ou verdadeira, mas na prática está apenas sendo refém das próprias reações. Inteligência emocional não é suprimir sentimentos, mas compreender o que se sente, por que se sente e o que fazer com isso. Quando essa compreensão não existe, a emoção passa a comandar o comportamento, e não o contrário. Outro comportamento que costuma surgir em sequência é a dificuldade em assumir responsabilidade pelas próprias atitudes. Pessoas que reagem sem refletir frequentemente culpam fatores externos pelos conflitos que criam. Se algo dá errado, a culpa é do outro que provocou, do ambiente que pressionou ou da situação que saiu do controle. Raramente existe um momento de pausa para perguntar qual foi o próprio papel naquele desfecho. Essa ausência de autorresponsabilidade impede qualquer aprendizado real, porque aprender exige reconhecer erros e ajustar comportamentos. Sem esse processo, os mesmos conflitos se repetem, apenas com personagens diferentes. Esse padrão cria uma sensação constante de injustiça. A pessoa sente que o mundo está sempre contra ela, que as pessoas não a compreendem e que as situações nunca colaboram. O que ela não percebe é que, ao não refletir sobre suas próprias reações, acaba criando exatamente os cenários que depois critica. Inteligência prática envolve a capacidade de perceber padrões no próprio comportamento e interrompê-los conscientemente. Quando isso não acontece, a vida se transforma em um ciclo previsível de frustração e desgaste emocional. Outro ponto importante aparece na forma como essas pessoas lidam com opiniões diferentes. Quando alguém não consegue regular as próprias emoções, o debate se torna quase impossível. Qualquer discordância é sentida como ameaça ao ego, e não como uma oportunidade de troca. Em vez de ouvir, a pessoa se defende. Em vez de refletir, ela reage. Em vez de argumentar, ela ataca. Isso não acontece por excesso de convicção, mas por insegurança interna. Quem está seguro de si consegue escutar sem se sentir diminuído. Quem não está, precisa vencer o outro para se sentir validado. A incapacidade de sustentar diálogos construtivos revela uma mente que confunde identidade com opinião. Quando a ideia é questionada, a pessoa sente que ela mesma está sendo questionada. Essa fusão entre ego e crença impede qualquer revisão interna. Pensar exige a capacidade de separar quem somos daquilo que acreditamos.
Sem essa separação, mudar de ideia parece humilhação, quando na verdade é crescimento. Com o tempo, esse padrão leva a outro comportamento ainda mais limitante: a dificuldade em reconhecer erros. Admitir que se errou exige coragem emocional e humildade intelectual. Exige aceitar que a própria percepção pode estar incompleta ou equivocada. Pessoas que não conseguem fazer isso preferem distorcer fatos, mudar versões ou insistir em narrativas que preservem o ego. Estar certo se torna mais importante do que aprender. Esse é um dos maiores bloqueios ao desenvolvimento pessoal e intelectual, porque sem reconhecimento do erro não há ajuste, e sem ajuste não há evolução. Esse tipo de rigidez interna cria uma mente fechada para novas experiências, novos aprendizados e novas possibilidades. A pessoa até pode consumir informações, assistir vídeos, ler livros ou ouvir conselhos, mas nada realmente se integra, porque tudo é filtrado pela necessidade de manter a própria imagem intacta. O conhecimento não transforma, apenas decora. A informação não gera sabedoria, apenas reforça crenças antigas. No fundo, todos esses comportamentos têm uma raiz comum: a resistência à consciência. Inteligência não é acumular dados, mas a capacidade de observar a própria mente, questionar reações automáticas e ajustar comportamentos de forma consciente. Quanto menor essa consciência, maior a necessidade de defender o ego, maior a rigidez emocional e maior a dificuldade de mudar. Quanto maior a consciência, maior a flexibilidade, maior a curiosidade e maior a disposição para crescer a partir dos próprios erros. Se ao ouvir tudo isso você conseguiu identificar alguns desses padrões em si mesmo, isso não é um sinal de fraqueza. Pelo contrário, a capacidade de se observar com honestidade é um dos sinais mais claros de inteligência em funcionamento. Ninguém nasce com uma mente totalmente aberta ou totalmente fechada. A diferença está em quem está disposto a olhar para dentro, questionar hábitos automáticos e assumir a responsabilidade pelo próprio desenvolvimento. É nesse ponto que a inteligência deixa de ser um conceito abstrato e se transforma em prática diária.